Olá, eu me chamo Ingrid Souza, sou professora de Física formada pela Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, campus aqui de Vitória da Conquista. E hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, baseado na minha experiência, sobre como os cordéis podem nos auxiliar, né, na hora da nossa avaliação. Desde já eu peço desculpa a vocês, porque a câmera do notebook não está muito boa, mas acredito que dá para vocês me ouvirem e prestar atenção na apresentação com clareza. A potencialidade dos cordéis na avaliação da aprendizagem dos educandos nas aulas de física. Olha, por que usar cordel no ensino de física, né? Porque, assim, a gente, enquanto professor, enquanto também como pesquisador, a gente tem que estar sempre nos perguntando por quê. Por que que eu vou fazer isso, né? Aí chega alguém aqui, te dá uma nova metodologia, chega alguém aqui e fala, não, isso aqui vai funcionar para você, você pode tentar. E aí você não para se perguntar o porquê e por vezes não dá certo, né? Porque para dar certo, para funcionar, existem vários fatores. Nós estamos trabalhando com seres humanos, então pode dar certo nessas condições ou pode não dar certo se a gente estiver em outras condições, né? Então, assim, o primeiro passo, eu acredito, para dar certo é os meninos, as meninas quererem fazer isso, tá? Então, assim, pelo menos comigo sempre eu perguntava. Então, eu gerava ali criava um questionário, ou então a gente tinha uma roda de conversa para ter uma sondagem no qual eles iam dizer se eles queriam aceitar aquela proposta ou se não, tá? Porque se os educandos não se sentem confortáveis para aceitar a proposta, então aquilo ali já vai ter um pouco de prejuízo, no sentido de dar ou não dar certo, tá? Então, assim, ainda que eu te dê um motivo muito bom, porque muito positivo, que olha, por que isso, por que aquilo, isso aqui vai ajudar muito na sua sala de aula, comigo funcionou assim, assado, você também precisa se perguntar o porquê da sua sala de aula, né? O porquê na sua sala de aula, o como na sua sala de aula, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Com os meninos nessa condição aqui, nessa condição política, nessa condição econômica, nessa condição regional, então vai muito de onde a escola também está inserido. Nós sabemos, né, nós que tivemos formação como professores, que tudo isso influencia muito, tá? E se você ainda está na graduação, tá perto de concluir a licenciatura e ainda não sabe muito bem como é que funciona, eu garanto a você que é preciso ter esse estudo, ainda que não seja um estudo detalhado, né? Ainda que você não chegue lá e faça todo uma colheita de dados, né? Toda uma coleta de dados para poder descobrir qual é o perfil dos seus alunos, você consegue sim, com a visão de professor, com a experiência de professor, né? Nós já saímos da universidade com muita experiência, gente, pode acreditar nisso. Com a experiência de professor, você vai conseguir ter esse olhar, né? De saber se aquela sala é a sala que vai agregar aquela metodologia, se é uma sala que vai acolher, né, aquele método de aula, tá? Mas aqui alguns motivos para se usar literatura de cordel, né? E aí eu trouxe algumas permissões que a literatura de cordel nos dá nesse uso, né? Uma dessas permissões é a inserção da cultura regional nas aulas de física, né? Eu aconselho vocês a lerem a tese de doutorado de João Zanetti, quem não leu ainda, ó, uma tese maravilhosa, né? Física também é cultura, na qual ele vai estar falando justamente isso, de como a física, sendo cultura, pode também agregar, né, outros temas na sala de aula. Então, assim, a gente não precisa se restringir só ao conteúdo, porque física é cultura. E sendo física uma cultura, a gente consegue aí abranger, né, vários outros pontos, várias outras temáticas dentro dessas aulas. Então, a gente pode trabalhar com a cultura regional, né? Eu sou aqui do interior da Bahia, eu estou na localidade aqui do Nordeste, então, no meu caso, inserir literatura de cordel na sala de aula, nas aulas de física, me permite trabalhar cultura regional.
a cultura regional do Nordeste. Se você estiver aí em outro lugar, por exemplo, no sul do país, você também vai conseguir trabalhar a cultura regional, só que a cultura não da sua região, a cultura do Nordeste, entende? Então, assim, a literatura de cordel nos permite isso. Ah, mas historicamente o cordel é uma literatura que ela é usada em todo o Brasil. Sim, ela é, e você pode conseguir também abranger esses pontos. No meu caso, eu sempre abordei a cultura nordestina, porque para mim era mais cômodo, né? Com certeza. Mas se você tiver o interesse em abordar a cultura regional da sua região por meio da literatura de cordel, você vai precisar fazer uma pesquisa a respeito de como se deu, né, essa relação ou não da literatura de cordel aí na sua região, para poder estar trazendo isso para a sala de aula. Uma outra questão é a melhoria da habilidade da escrita e da leitura. Vocês podem tanto usar o cordel pronto, né? Olha, vamos estudar esse cordel. Existem vários cordéis na internet sobre física, tá ok? Então, vocês podem pegar lá um cordel sobre astronomia. Ultimamente tem sido produzido bastante cordel sobre astronomia. E aí você vai trabalhar o conteúdo que está ali inserido naquele cordel. E você vai estar trabalhando, exercitando a habilidade da leitura. Ou você pode fazer como eu faço geralmente, que é pedindo para que eles produzam o cordel, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá muito mais prazer, né, ao realizar essa atividade. Então, eu trabalho com a produção dos cordéis. A gente estuda o conteúdo, né? Nós vemos o conteúdo em vários aspectos, né? Em vários âmbitos, com várias visões diferentes, de pontos de vistas, de ponto de partida diferente. E aí, depois, nós vamos lá e produzimos, né, o cordel. Cada aluno produz o seu cordel. E aí, a gente vai estar trabalhando a habilidade da escrita. Né? Uma outra questão que eu meio que já inseri, né, na parte da escrita é que a literatura de cordel nos permite explorar o conteúdo em outro aspecto que não somente o científico. Então, assim, dos artigos que a gente lê, né, a gente vê muitas críticas voltadas ao fato de que a física é muito mecânica, de que o ensino de física ele é muito robótico, né? Ele não é nada humanizado. Né? Eu já pude encontrar esses termos em alguns artigos, né? Então, que o ensino de física ele não traz proximidade com a vida diária do aluno. Tudo isso a gente já ouviu falar, né? Para que tenha o hábito aí de ler os artigos da área de ensino da física, tá? Mas aí, o que é que acontece quando a gente usa a literatura de cordel? A gente consegue transitar a física do meio puramente científico para esse meio que é diário, que é cotidiano da vida do aluno. Né? Então, a gente consegue fazer essa transição, passar, né, sair de um lugar para o outro e voltar desse lugar para o anterior, a gente consegue fazer isso. Ah, mas física é ciência, então precisa ensinar física de modo científico. Com certeza. O que eu estou dizendo é, na sala de aula, no ensino fundamental ou no ensino médio, a gente pode também, além dos aspectos científicos que a gente precisa abordar outros aspectos, para que os educandos consigam fazer essa ponte, né? Olha, eu estou aprendendo física na sala de aula, mas ela está ali na chuva, mas ela está ali quando estou andando nas ruas, a física está ali. Né? Porque como a física ela trabalha os fenômenos naturais e eu estou a todo momento lidando com esses fenômenos, então a física está no meu dia. Então auxilia para que os alunos façam essa ponte. Ingrid, como foi que você chegou a essa conclusão? Eu apliquei os cordéis e eu colhi esses dados, eu fiz essas observações. Né? Então talvez você possa encontrar, né, pessoas que também fizeram uso do cordel e que também aplicaram e que colheram dados completamente diferentes. Né? E até aí está tudo bem, está tudo certo, porque nós estamos trabalhando com seres humanos. Então, a experiência de cada ser humano é diferente, né? A história que cada educando leva para a sala de aula é diferente. Então, talvez haja, né? Não sei, ainda não me inteirei desse ponto, mas talvez haja alguém que tenha trabalhado com cordel que não tenha colhido esses resultados. Então, o que eu estou apresentando para vocês aqui, né? Ele vem de resultados que eu colhi, de observações que eu realizei, tá?
Uma outra questão é a intimização com o conteúdo devido ao detalhamento para a formação das rimas. O cordel ele tem uma estrutura, ele tem uma métrica, né? Você pode escrever o cordel em quadra, que são estrofes de 4 versos. Você pode escrever o cordel em sextilha, que são estrofes de 6 versos. Em septilha, 7 versos. Em quadrão, 8 versos. Em décima, 10 versos. 10 versos para décima. Então, a gente tem uma métrica, né? Onde que fica cada rima. Isso já é estruturado, tá ok? Isso já é estruturado. Onde fica cada rima, onde vai ficar cada verso, tudo isso já está bem estruturado. Quantas sílabas tem, quantas sílabas podem ter, né? No caso da quadra, a gente precisa de menos sílabas, no caso da décima, a gente precisa de mais sílabas, né? O cordel, ele precisa conseguir ser cantado. Então, essa é uma dica muito boa para você observar se o cordel tá bom, se não tá bom. Então, quando você começa a trabalhar isso, você acaba explorando muito o conteúdo, né? Os alunos que participaram da última atividade de cordel comigo, eles narraram isso, né? Professora, às vezes eu estava lá lavando prato, e aí eu lembrava do nada de uma coisa, eu falava, não, isso aqui vai ficar bom no meu cordel, então deixa eu parar agora aqui para escrever o meu cordel. E aí eles tinham que passar por todo o conteúdo outra vez, para poder ver como ia rimar no cordel. Né? Então, toda vez que eles iam parar para escrever o cordel, que eles iam reestruturar o cordel, eles tinham que reviver o conteúdo. Então, dava certa intimização com eles, né? Para com o conteúdo. Eu vou definir literatura de cordel aqui para vocês por meio de Gaudêncio de Borba, né? Eu gosto muito da definição deles, acho assim que de todas as definições que eu encontrei, essa foi a que mais me seduziu, mais chamou minha atenção, né? E eles dizem o seguinte, que entende-se por literatura de cordel como sendo uma manifestação artístico-cultural da cultura popular que registra a história e a trajetória de um povo, assim como caracteriza-se por uma ação poética que dá vida à sociedade. É, de fato, uma das mais ricas facetas da cultura brasileira e mundial. Entenda que ele não fala aqui da cultura nordestina. Eu uso no aspecto nordestino, porque eu sou nordestina. Mas você pode também usar em outras regiões, porque o cordel ele é característica da cultura brasileira, tá? Então, aqui a gente vê o cordel como sendo uma manifestação artística, uma manifestação cultural e uma ação poética. Então, a gente tem aí 3 pontos que a gente pode estar explorando nas aulas de física dentro dos conteúdos de física, tá ok? Agora, vamos lá. Qual é o potencial da escrita? Eu defendo a escrita, porque na escrita já vai a leitura, não é isso? Nem todo mundo que lê, escreve, mas todo mundo que escreve, lê, porque você está lendo na hora que você está escrevendo. Então, assim, eu uso a produção do cordel. Os meus alunos, eles sempre produzem, né? Mas se você quiser levar só para o lado da apreciação dos cordéis, também pode, não tem problema. Mas qual é o potencial da escrita, né? No livro de Freire, A Importância do Ato de Ler, ele defende, né, que quando o analfabeto, quando a pessoa começa a ler e a escrever, né, o analfabeto, ele começa a ter esse contato com leitura e com escrita, ele é inserido no mundo da comunicação escrita. Então, é como se ele, né, o analfabeto, porque Freire estava se referindo aos adultos que não tinham sido alfabetizados, né? Ele trabalhou com essas turmas. Então, assim, quando a pessoa ela não sabe nem ler nem escrever, ela está restrita a um mundo que não sabe ler e escrever. Mas quando essa pessoa ela aprende a ler e a escrever, ela é levada, né, introduzida num outro mundo, que é o mundo agora de quem sabe ler e escrever, né? E com um leque muito maior de possibilidades, né? Porque aí você pensa que tudo aquilo que é escrito é fechado para quem não sabe ler, né? Mas a partir do momento que você sabe ler, toda a comunicação escrita, ela está aberta para essa pessoa. Então, o que é que eu consegui, né, inferir aí a partir dessa fala de Freire? Que quando a gente lê e escreve sobre física, a gente também consegue inserir esse aluno no meio aí, né, da comunidade alfabetizada cientificamente.
Então, a partir do momento que o meu educando, ele está conseguindo ler física, ele está conseguindo escrever física, então eu sei que ali ele está sendo alfabetizado de acordo com a ciência, de acordo com os conhecimentos da ciência, né? E isso aqui vale para todo ler e para todo escrever. É claro que na minha condição eu estou defendendo o cordel, né? Porque estou puxando sardinha para o meu lado. Mas isso aqui serve para todo o âmbito, né? Então, vocês podem permitir que o aluno leia e escreva sobre física nos mais variados gêneros textuais, tá ok? Agora, vamos lá para o ponto central, né? Dessa palestra aqui sobre uma defesa mesmo, uma defesa ferrenha sobre o uso dos cordéis, que é como avaliar por meio dos cordéis. Olha, a gente vai ter no âmbito escolar aí 3 tipos de avaliação. A avaliação escolar, aqui eu estou falando dentro da escola, porque a gente tem avaliações maiores, né? Que englobam regiões, que englobam, né, o país, que englobam continente, então a gente tem avaliações maiores. Mas eu estou falando que é a nível de escola. Então, a gente vai ter uma avaliação escolar, aquela avaliação que avalia como a escola tem se desenvolvido, né? Avalia a escola, o desenvolvimento da escola. Né? Então, aí a depender de quem elabora, de quem aplica essa avaliação pode contar com todos os profissionais da educação ou com alguns profissionais da educação. Mas nós precisamos ter essa avaliação, até para dar seguimento na elaboração do PPP, né? Nós vamos ter a avaliação que avalia os objetivos de ensino, e essa avaliação é uma avaliação voltada para o professor, porque os objetivos de ensino é dele. Ele que elabora os objetivos de ensino. Em geral, eu faço essa avaliação da seguinte forma: eu reúno a turma, a gente senta numa roda de conversa, e aí eu permito que a turma fale o que eles bem quiserem falar a respeito. Ah, mas isso pode causar certa intimidação na turma. Olha, depende muito. Depende de como você leva a turma durante o ano, né? Então, se a turma já tem intimidade para conversar com você e ela sabe que ela não vai ser arrependida se ela disser que você não foi muito bom num ponto ou em outro, não vai ter problema. Agora, se você acha que é um problema, você pode também elaborar um questionário anônimo. Também já usei desse método. Elabora um questionário anônimo, né? Senta com eles e olha, esse questionário anônimo não precisa do nome de vocês, simplesmente respondam. Né? E aí vocês vão conseguir até uma maior imparcialidade com relação às respostas, tá? E uma outra avaliação, uma terceira avaliação, que é a que avalia os objetivos de aprendizagem. E essa diz respeito ao que os educandos aprenderam, ao que os educandos conseguiram fazer. Em geral, a gente sempre está fazendo a de aprendizagem. Né? Em geral, a gente sempre está fazendo a de aprendizagem. Então, todo final de unidade, a gente tem uma avaliação de aprendizagem, para avaliar esses objetivos de aprendizagem. Colher do educando aquilo que ele aprendeu, tá ok? E aí a questão é essa: como é que eu consigo colher de alguém uma coisa que ela sabe, né? Como é que eu consigo fazer com que esse educando me mostre o que ele sabe? Então, eu optei por fazer isso por meio dos cordéis. Porque, olha, a gente vai precisar o que a gente vai precisar para fazer essa avaliação? Olha, a gente vai definir um conteúdo. Olha, turmas, eu vou avaliar vocês de acordo com o conteúdo tal. Porque, assim, se a gente for usar o cordel na avaliação, não tem como eu falar, eu vou avaliar vocês por todos os assuntos já dados na vida, porque elas não vão saber sobre o que escrever. Vai ficar tudo muito confuso. Então, é bom deixar um conteúdo definido. Olha, eu vou trabalhar com vocês sobre energias renováveis. Então, esse é o nosso conteúdo, energias renováveis. E aí você pode criar um acordo com a turma. Porque, como eu falei lá no início, a gente precisa que a turma esteja disposta a realizar essa atividade. Porque assim, gente, da mesma forma que nós estamos acomodados e acostumados a realizar uma provinha escrita no papel para eles sentarem só responder ou marcar um xizinho, e aí depois a gente vai lá e levanta toda uma crítica ao ensino tradicional e aquela coisa toda, mas a gente continua fazendo porque a gente já está acostumado com aquela realidade. Do mesmo modo, os educandos também estão acostumados com essa realidade. Então, para eles é diferente quando eles têm que fazer uma avaliação que é um cordel, tá?
Então, assim, é preciso ter um acordo com eles. Ó, vou explicar para vocês, funciona assim, assim. Vocês vão ter que fazer um cordel. Eu vou explicar para vocês o que é um cordel, tá? E aí vocês vão produzir um cordel para mim. Vai ser no dia da prova, professora, única e exclusivamente o cordel? Não, vocês vão ter uma semana, 2 semanas para preparar o cordel de vocês. No dia marcado pela escola para avaliação, vocês transcrevem o cordel de vocês para a folhinha que eu vou dar para vocês. Vocês criam um acordo com a turma. E aí você vai definir a estrutura do cordel, você vai dizer para eles se você quer em quadra, em sextilha, em septilha, em quadrão ou em décima, tá? Porque para facilitar, além de facilitar a sua correção, porque você vai corrigir todos os cordéis na mesma métrica, além disso, facilita também para eles. Eles já sabem, eu tenho que fazer cordéis com 6 versos. Cada estrofe tem que ter 6 versos, porque é sextilha. Cada estrofe tem que ter 4 versos, porque é quadra. Em geral, eu faço ou quadra ou sextilha, porque são os mais tranquilos de escreverem, com as rimas mais tranquilas. Né? Os outros têm rimas um pouquinho mais complexas. Né? A décima é a mais complexa de todas. Então, assim, eles estão tendo um contato ali agora com o cordel, a menos que vocês já tenham, né, aplicado cordéis com eles. Aí vocês podem ir evoluindo, né, mudando de fase. Ir para a septilha e para o quadrão e chegar na décima. Mas, assim, se for a primeira vez que você está fazendo, ou a segunda, eles ainda não estão adaptados direito ao cordel, não passe de cara uma décima, né? Um quadrão, uma septilha. Vai para a sextilha e para a quadra, que é mais tranquilo. Tá ok? Aí, o que é que você vai fazer, tá? Como é que você vai avaliar? Você vai verificar se essa estrutura que você fez no acordo com eles está ok? Porque agora tá ok, Ingrid. Eles fizeram o cordel e eu vou fazer o que com isso? Você vai avaliar o cordel deles, tá? Como é que eu vou avaliar? Primeiro, se você pediu para eles fazerem sextilha e tem lá versos e estrofes com 5, versos não existe com 5. Então, você vai avaliar aquilo ali. Você vai determinar, não, para isso aqui eu vou dar tanta pontuação, porque a gente precisa pontuar no final das contas, né? A realidade é essa, não podemos nos iludir demais, a gente precisa pontuar. Então, você pode avaliar, né, essa estrutura, se eles fizeram de acordo com o que foi definido no acordo de vocês. Outra coisa, verificar como é que esses conceitos estão sendo abordados. Eu estou falando de energia renovável. Eles definiram para mim no cordel o que é energia renovável, o que não é? Ou talvez ele pegou uma energia só e detalhou sobre essa energia. Então, eu tenho que verificar como é que esse conceito está lá. Porque não necessariamente eles vão definir o que é uma energia e o que é outra. Talvez eles peguem um tipo de energia só, né? E façam o cordel todo sobre esse tipo de energia. E tá ok, porque eles trouxeram o conceito de energia renovável ou não renovável. Mas aí vocês precisam verificar como é que esses conceitos estão abordados. Porque ainda que é um cordel, ainda que há licença poética, tem que ter, na parte do conceito, o rigor científico. Tudo isso vai ser entrado em acordo, né, entre vocês. Outra coisa que você pode observar para ajudar você a avaliar o cordel dele é se ele conseguir trazer para alguma situação do cotidiano, né? Porque aí você avalia a criatividade. Meu Deus do céu, olha, esse aluno aqui falou das energias renováveis lá no bairro dele. Olha que coisa interessante. Esse aluno aqui conseguiu trazer para mim, né, a água enquanto energia renovável nas hidrelétricas e trouxe uma problemática lá da região onde ele mora. Então, assim, ver se eles conseguiram fazer essa ponte. Porque se eles conseguiram, mostra que eles estão fazendo esse link. Esse link, inclusive, que a gente, por vezes, a gente diz que não está acontecendo. Né? Então, a gente fala, não tem link com a física da sala de aula e com a vida cotidiana. No cordel, vocês conseguem avaliar se está tendo esse link ou não. Então, esse link aqui vocês visualizam lá, tá? No cordel. Outra coisa é analisar se há criticidade sobre o tema tratado. O cordel, ele tem uma característica bem peculiar, que é o de criticar. Então, nos cordéis, ou se conta uma fofoca, conta o caos da vida de alguém, ou se critica uma situação, né? Há outras coisas também para se fazer, mas, em geral, há uma crítica. Há uma notícia, uma crítica sobre essa notícia, fala do governo e há uma crítica sobre esse governo, fala dos patrões e há uma crítica sobre os patrões. Então, assim, muitos cordéis vivem embasados em críticas. Então, observar também se tem uma crítica, né? Observar também quais são os conceitos envolvidos, a história narrada, a liberdade poética, a criatividade, em resumo, é tudo isso, né? As críticas sobre o tema, tudo isso vocês podem avaliar, né?
Ah, Ingrid, eu vou ter que dar conta de tudo isso? Não, eu estou dando exemplos para vocês. Vocês podem definir. Eu vou avaliar só a estrutura. Ou eu vou avaliar só a criatividade. Ou eu vou avaliar a estrutura e criatividade. Ou eu vou avaliar os conceitos como estão colocados. Vocês podem escolher coisas para serem avaliadas. E, claro, deixe isso exposto para eles, né? Olha, gente, o que eu vou mais avaliar aí, o que eu vou mais pontuar ou menos pontuar no cordel de vocês é a estrutura. Então, prestem bem atenção na estrutura, porque eles vão se apegar mais a essa questão, né? Porque a avaliação ela foi feita para nos mostrar se os objetivos de aprendizagem eles têm sido cumpridos, para que a gente possa direcionar o nosso trabalho. E não, a avaliação não foi feita para mostrar para o aluno que ele não sabe. A avaliação não foi feita para mostrar para o aluno que ele não é capaz. Não foi feita para isso. Né? Então, é por isso que é importante definir tudo, explicar tudo, para que eles não sejam pegos de surpresa, tá? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá ok? Isso aqui foi uma temática que eu trabalhei com eles sobre vacina. Esse cordel foi fruto de um trabalho interdisciplinar. Eu estava realizando física com biologia, numa turma de biologia, né, com a professora de biologia. E esse foi um trabalho interdisciplinar. Então, a gente estava dando conteúdo de vacina, e aí eu fui trazer para eles, né, eu trouxe para eles qual era a participação da física aí na produção das vacinas. E aí, né, falei da questão da microscopia eletrônica, expliquei como é que funcionava, e afinal eles tinham que produzir um cordel. Esse foi o cordel produzido por um educando, né? Eu não trouxe todos, porque senão a gente ia ficar muito tempo aqui. Só um cordel dessa temática, né? Hoje o nosso país vive um momento ruim. A Covid mata a gente, parece que não tem fim. Os cientistas tentam fazer uma pequena diferença. Olham em microscópios para estudar a doença. Os cientistas se esforçam no alto dessa infestação. A nossa melhor arma vem sendo a vacinação. Olha que a gente tem quadra, tá ok? Então a gente observa 4 versos em cada estrofe. E a rima é dado a seguinte: o primeiro verso ele não rima. O segundo verso ele rima com o quarto verso. O terceiro verso não rima, tá ok? No segundo a mesma coisa. A primeira não rima, a terceira não rima e a segunda rima com a quarta. No último, a mesma coisa. A primeira e a terceira não rima e a segunda rima com a quarta. Tá vendo rimas entre pares aí, ok? Esse aqui é um cordel de um outro trabalho, tá? Isso aqui foi dado no curso online. Ah, tem como fazer cordel no ensino remoto? Tem sim. Esse aqui é fruto disso, né? Foi fruto de um curso online, né, com meninas do 8º ano, era só meninas, era um curso específico para meninas, foi um curso maravilhoso. E aí a gente fez cordel para falar sobre energia renovável e não renovável. Por isso que eu estava tanto falando de energia renovável e não renovável. Esse aqui a gente fez para falar sobre energia renovável e não renovável e os seus usos nas distribuições de energia, né? Hidrelétrica, usina nuclear, tá nas usinas. E aí, essa aluna escreveu assim pra gente. Lá vem, Oxum não me deixa mentir. Tanta água junto assim, eu juro que nunca vi. Minha cidade, a usina afundou. Minha mãe diz a verdade, mas a vida melhorou. Energia e luz importantes para viver, a lembrança me seduz da cidade que vi desfazer. Olha, aqui a gente tem a segunda rimando com a quarta da mesma forma. Tá ok? Por que eu estou detalhando isso? Porque na quadra a gente tem outras formas de rimar. Poderia a primeira rimar com a terceira também, a segunda com a quarta, fazer, né, intercalado. Poderia também, tá ok? E poderia também a primeira rimar com a última e as duas do meio rimarem entre si. Na quadra nós temos 3 formas de rima, tá? E esse é um cordel sobre energias renováveis, tá? Aqui eu trouxe só uma parte do cordel, tá? Porque é um cordel um pouquinho mais longo e ela está falando de usina hidrelétrica, tá? Agora eu vou voltar para a questão da leitura, né? Eu disse a vocês que era possível trabalhar a leitura. A gente pega um cordel pronto, leva esse cordel para a sala de aula e destrincha, né? Esmiuça o nosso conteúdo a partir do cordel.
Não é ele que vai ser o nosso foco principal. A gente vai pegar ele vai ser a nossa problematização inicial. E aí a gente vai pegar esse cordel e a gente vai conseguir colher, né, algumas partes desse cordel, a gente vai colher para poder ir abrindo, explicando o conteúdo de modo científico, tá ok? Esse é um cordel que vai falar sobre som, tá ok? O nome dele é O que você escuta. Meu ouvido é um mar, eis que agora te digo. Se parece até com concha o formato do ouvido. E a onda chega em mim e me permite ouvir todo o som, meu amigo. Seja grave ou agudo, o que faço é escutar. Mas tem uma faixa em hertz, na qual posso interpretar. Entre 20 e 20 mil, qualquer letra e qualquer pio, eu consigo aproveitar. O grave é bem baixinho quanto à sua frequência. O agudo é ligeiro, tem uma grande potência. Com a frequência alta e voz fina de quem fala, do grave tem diferença. O sentido auditivo nos coloca a observar que tem onda para ouvir e onda para enxergar, mas essa não é para agora. Deixa para uma outra hora que venho para explicar. Por fim, eu lhe digo pare para escutar, para ouvir a voz daqueles que têm muito a te ensinar, pois não adianta nada ignorar os de casa para buscar no outro lugar. Aqui a gente tem uma sétima, tá ok? Na sétima, a gente vai ter a segunda rimando com a quarta e rimando com a última aí, com a sétima, né? E a gente vai ter as duas do meio rimando entre si, que essas duas do meio, no caso deixa eu ver aqui, a sexta e a quinta, vai estar rimando entre elas, né? Então aqui a gente tem aí alta na terceira estrofe, a gente tem alta e fala, tá fazendo uma rima entre si, e aí a gente vai ter frequência, potência e diferença fazendo uma rima entre si, tá? Esse é um cordel que traz informação, ele explica como é que funciona, ele explica que a faixa que a gente escuta é entre 20 e 20 mil, ele explica, né, que o que a gente ouve é uma onda, e ele já dá uma prévia das ondas que a gente enxerga, né, da luz, e por final ele traz a criticidade que eu falei para vocês, que quase todo cordel tem, né? Ele traz uma criticidade sobre aquelas pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos em casa e não escutam as pessoas em casa, tá? Esse cordel é um cordel meu mesmo, tá? Ele fica disponível no meu site, eu tenho um site, mas eu acho que vocês não vão encontrar, porque meu site não tem domínio, gente. Aí eu faço e deixo os cordéis lá guardados para ir usando, né? Mas se alguém quiser depois querer, é só pedir que eu mando o link, tá bom? Mas assim, o que acontece aqui? A gente pode usar esse cordel para iniciar a aula quando a gente fazer a aula de ondas sonoras, tá ok? Então a gente também pode explorar essa questão da leitura aí. E algumas considerações finais aqui que eu quero fazer para terminar, porque eu acredito que vocês já estão cansados de me ouvir, né? Eu espero que não, né? Espero que não, para não ferir meus sentimentos. Mas eu acredito que sim. Mas eu tenho algumas considerações para finalizar aqui, né, a minha apresentação para vocês. Olha, as experiências prévias apresentaram resultados significativos, ok? As minhas experiências prévias, as minhas. Porque, como eu disse, a gente lida com pessoas e pode ser diferente de sala de aula para sala de aula, de professor para professor, tá ok? Então, trouxe resultados significativos. Isso quer dizer, Ingrid, que foi sempre muito positivo, todo mundo acolheu, foi sempre... Não. Essa visão positivista da sala de aula, ela tem até que ser quebrada, né? Porque são vários alunos, então são vários mundos ali para a gente estar lidando. Resultado significativo no sentido de que trouxe resultados concisos, resultados pertinentes, resultados que permitem a observação. Então, teve aluno que chegou para mim e falou, olha, professora, eu estou no terceiro ano, e eu quero trabalhar coisas que vai cair no vestibular. O cordel é até legal, mas para os meninos do ensino fundamental. Enquanto teve gente na mesma turma que falou, eu queria que todas as aulas fossem assim. Né? Então, a gente conseguiu colher resultados significativos, que trouxe, né, aí uma justificativa para ser ou não necessário o uso dos cordéis, né, nas aulas de física. Uma outra questão que eu quero considerar é o quanto o cordel desperta a criatividade nos educandos. Na turma online, que eu fiz o cordel lá que eu mostrei para vocês das energias, renováveis e não renováveis, foi bem mais desafiador, foi muito desafiador comparado ao presencial.
E a dificuldade deles era essa: professora, eu não tenho criatividade para escrever. Professora, eu não me vem ideia para escrever. E eu sentava, pegava meu computador e ia atender só aquele educando, conversar só com ele, né? Para ir falando, olha, deixa eu mostrar para você como é que você consegue despertar sua criatividade. Até isso nós fizemos. Nós fizemos momentos para eu ensinar para eles como é que despertava a criatividade. E aí, quando foi no final, todos eles escreveram uma criatividade que eu falei, gente, eu não acredito que essa pessoa foi a pessoa que me disse que não tinha criatividade e ideia para escrever. Então, o cordel desperta essa criatividade. Uma outra questão é que há um aumento na participação dos discentes durante a produção do cordel. Então, quando a gente está produzindo cordel, eu vou dar para vocês 2 semanas para produzir o cordel. Essas 2 semanas, gente, são movimentadíssimas. Muito movimentadas, porque a todo momento eles querem estar perguntando, eles perguntam sobre vídeo que pode ajudar, sobre texto que pode ajudar, o tempo todo eles estão ativos. É assim incrível como eles encontram energia para poder ficar ativo durante todo o período de produção do cordel. Né? E a questão que eu já expliquei para vocês, que eu acho que é uma consideração muito pertinente para se fazer, é a questão de conteúdo explorado em outro aspecto. Né? Não vou aprofundar muito nisso, porque eu já expliquei lá no início para vocês como é que funciona, né, essa exploração do conteúdo em outros aspectos. Né? E é isso, gente. Acho que eu vendi muito bem meu peixe, defendi muito bem aquilo que eu acolho e já deixo claro, na sua sala de aula pode ser diferente. Fico muito feliz se você vir para o lado de cá, ao lado da produção dos cordéis, mas não espere, não crie expectativa nos seus educandos para que você alcance os objetivos que você quer, tá ok? Isso aqui, essa análise de dados, esses objetivos, eles não são colhidos antes da aplicação dos cordéis, é depois. Então, você aplica os cordéis, depois você vai ver como é que tudo isso se deu, tá? A gente precisa sempre lembrar que cada... Deixa eu pausar aqui a minha apresentação. Isso. A gente precisa lembrar, né, que cada educando que a gente tem na sala de aula é um mundo, é uma história. Então, assim, respeitem esse mundo, respeitem essa história, né? Não queiram só que eles sejam meios para vocês escolherem dados. Mas eu garanto para vocês que a experiência de produzir cordel na sala de aula, nas aulas de física, com os conteúdos de física, é sim muito instigante, muito prazeroso, muito satisfatório. Eu agradeço a vocês por estarem aqui me ouvindo, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo de manhã, de tarde ou de noite, mas neste dia eu agradeço a vocês por estarem me ouvindo. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigada.